A paz do Senhor, meus irmãos, alunos do CFO. Nós estamos retornando aí à aula de Geografia, que é, no caso, a segunda parte da aula que estamos estudando dessa nova apostila. E vamos dar continuidade hoje, tá? Em Jerusalém, é o tópico Jerusalém nos dias neotestamentários. Embora dominada pelo Império Romano, a Palestina no Novo Testamento era dividida em 3 regiões. Quais são elas? A Judéia, a Samaria e a Galileia. Eu vou pôr um mapa para vocês aqui atrás, vocês vão poder ver que ao sul a Judéia, ao centro de Israel, Samaria, e ao norte a Galileia. São as 3 regiões aí da Palestina no Novo Testamento, tá? E aí, para melhor compreensão, vamos falar separadamente cada uma delas, explicando algumas características dessas regiões. Primeira delas, a Judéia, bem ao sul aí, como falamos, tá? A Judéia é designação greco-romana, atribuída pelo Império Romano no ano 63 aí, antes de Cristo, para a área que ficava no sul da Palestina, onde no passado era o reino de Judá. Ou seja, quando nós estudamos lá atrás sobre o reino do norte e o reino do sul era o reino de Judá, e era onde era o reino de Judá ou o reino do sul, como queira. E é onde depois, posteriormente, ficou sendo Judá ou Judéia, tá bom? Com o término do cativeiro babilônico lá em 63, depois não, antes de Cristo, melhor dizendo, o remanescente voltou à sua terra formando a Judéia, voltando aí para a Judéia. A Judéia teve vários governadores colocados por Roma no ano 27 depois de Cristo, já depois de Cristo, tá? Pôncio Pilatos assumiu o governo e foi ele quem deu a ordem para crucificarem a Jesus. Então, no período do Cristo na terra, de Jesus na terra, a Judéia era governada por Roma, tá? A Judéia também é citada em Atos 1 e 8, que diz assim: e semeei esse testemunho tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tá? E as suas principais cidades, as cidades principais aí da Judéia que estão nas Sagradas Escrituras são Jerusalém, Belém, Hebrom, Betânia e Emaús. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí, dessas cidades que tem um destaque maior aí dentro da palavra de Deus, tá? Vamos falar primeiro aí de Jerusalém, que pertence à Judéia, a região da Judéia. Essa cidade está na espinha dorsal da Judéia e uma cadeia de montes a aproximadamente aí 748 metros acima do mar Mediterrâneo, tá? E 1150 metros acima do Mar Morto, tá bom? Quando nós olhamos aí, nós vemos que pelo mapa, e eu mostrei isso na semana passada, você tem o Mar Mediterrâneo à direita de quem olha para o mapa, à esquerda você tem o Mar Mediterrâneo, entrando dentro da terra você vai ter uma parte de planície, depois uma cadeia de montanhas, depois o vale, que é o Vale do Jordão, e que vai desembocar aí no Mar Morto, tá? Essa é a sequência aí do local. Por isso o caminho à chegada a Jerusalém é uma subida, tendo também pouco recurso natural, pois é um terreno de pedras, tem pouco recurso de natural, mas servir apenas de pastos para gado, ovelha, suprindo aí a questão do couro e da lã. Porém, os outros produtos tinham que vir de fora, tornando-se o custo de vida alto na cidade. Então, morar em Jerusalém tinha um custo de vida alto, uma vez que ela é localizada numa parte alta, tá bom? Só para os irmãos entenderem, ninguém diz, estou descendo para Jerusalém, sempre subindo para Jerusalém. Se você pegar passagens bíblicas, subia um homem para Jerusalém, então sempre a referência para Jerusalém é subida. Isso vai nos remeter a Jerusalém Celestial, porque também nós estamos em direção a Jerusalém Celestial, que fica no alto, estaremos subindo a Jerusalém Celestial. Quando nós olhamos a passagem do bom samaritano, nós vamos ver que ele vai falar que um homem descia a Jericó, porque de Jerusalém para Jericó, que era no Vale do Jordão, era uma descida. Isso também fala da decadência espiritual, porque simbolicamente quem sai de Jerusalém, que é no alto, lugar de bênção, e desce, no caso está em decadência espiritual, tá bom? Então só uns pontos aí para os irmãos observarem aí, não vamos nos ater muito a isso, só para vocês entenderem a questão da importância de Jerusalém estar acima, tá bom? Uma árvore bem comum da região era a oliveira. Nós falamos aí a semana passada da importância das árvores para a questão da economia.
tá? Tanto que o monte é chamado de Monte das Oliveiras, que ficava ao leste da cidade de Jerusalém. Na frente da cidade ficava um jardim chamado Getsêmani, onde Jesus e os seus discípulos estavam antes de serem presos, tá bom? Ali em Mateus capítulo 26 e versículo 36. Falando agora de Belém, também pertence à Judéia. Belém no hebraico significa casa de pão, tá? Bem localizada a 10 quilômetros ao leste de Jerusalém. Quando Canaã foi conquistada e a terra foi dividida entre as tribos, essa cidade ficou com a tribo de Judá, por isso que é Judéia, tá? E assim é também chamada na Sagrada Escritura de Belém de Judá, Belém da Judéia, ou até mesmo cidade de Davi. Quando você ouvir essa referência, cidade de Davi, está se referindo a Belém. Pois Davi era natural de Belém, está lá em 1 Samuel 16 e 1, tá? E foi também onde nasceu o Mestre Jesus, nasceu também lá em Belém de Judá, ou da Judéia, ou a cidade de Davi, como queira, Mateus capítulo 2, versículo 1. E foi também da onde José e Maria, os pais de Jesus, levando o menino para o Egito, fugindo porque Herodes queria matar o menino, queria ver o menino morto, tá? A outra cidade que nós temos aí de Judéia é Hebrom. Hebrom fica ao sul já de Jerusalém, um pouco abaixo de Jerusalém, cerca de 30 quilômetros, tá? Hebrom é o nome da cidade antiga, é o nome da antiga cidade Kiriate Arba. Eu creio que a pronúncia é assim. É assim, Ricardo? Ricardo está aqui auxiliando hoje, irmãos. Gênesis 23 e 2. É a cidade mais alta da Palestina. No caso, Hebrom ainda é mais alta do que Jerusalém. Porém, não dá acesso direto, descer para Jerusalém. Não, você tem que descer e depois subir para Jerusalém. Não dá acesso só em descida em relação a ela, tá? Ela está cerca de 30 quilômetros aí de Jerusalém, tá? E ela está, no caso, Hebrom, 975 metros acima do mar Mediterrâneo. Tá? Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi, rei sobre Israel. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Davi foi ungido a rei em Hebrom, e reinou 7 anos e 6 meses nesse lugar. 2 Samuel 5 e 5. De onde era a capital de Israel antes de Jerusalém. Então Hebrom chegou a ser capital de Israel antes de Jerusalém se tornar a capital de Israel, tá bom? Outra cidade muito bem falada aí no Novo Testamento, Betânia. Era uma aldeia situada a 3 quilômetros ao sudeste de Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras. Nessa cidade morava uma família de amigos de Jesus. Quem era? Bem conhecido. Marta, Maria e Lázaro, o qual estava enfermo lá em João capítulo 11. Os irmãos vão ver essa narrativa do versículo 1 e 3, colocando aí, situando onde eles habitavam. Na atualidade, composta por cerca de 1.000 habitantes, é chamada pelo nome moderno de El Azirei. É assim, Ricardo? É assim, o Ricardo falou que é. Que significa lugar de Lázaro, tá bom? Então hoje ela é chamada de El Azirei, que é o significado lugar de Lázaro, fazendo referência ao Lázaro aí, irmão de Marta e Maria e amigos de Jesus. Outra cidade que nós temos aí é Emaús, também na Judéia. A sua localização está a 12 quilômetros de Jerusalém. É mencionada quando os 2 discípulos se falavam pelo caminho até que o mestre apareceu ressurreto e falava com eles, sem ser percebido que se tratava de Jesus, tá? Lucas 24, do 13 ao 15. Muito conhecida esta passagem aí, falando de Emaús. Aí nós concluímos a região da Judéia, tá? Falando das cidades mais importantes. Vamos falar agora Samaria. Samaria ficava mais centralizada, mais ao centro quando eu digo centralizado, no sentido de mapa, tá? Então, se você tem a Judéia embaixo, Samaria, e no norte você tem a Galileia, tá? Os samaritanos são um povo oriundo da mistura das pessoas deixadas em Israel pelos assírios. Só vamos recapitular um pouquinho aí para os irmãos entenderem isso. Quando o povo é levado cativo, ficou a região lá vazia, o rei da Síria mandou um monte de gente para morar lá de várias nações. E geralmente foi, pessoas que não tinham muito compromisso com Deus, pessoas que eram más, pessoas que viviam no pecado, na imundície.
Então Samaria, ela cresceu, a cidade, misturada com essa população. Tá? Então era um povo de origem judeia, do povo de Israel, mas veio muitos moradores de fora e acabou se misturando. E isso levou aos judeus, porque os judeus não gostavam de se misturar, levou os judeus a ter a Samaria como inimigo. Tá? Então, quando levou cativo a população, né, levou toda a população, volta, né, aí ela se mistura com os povos estrangeiros lá do norte. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Tá? Também temos aí João 4, 5 e 7 dizendo: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os irmãos conhecem essa passagem da mulher que pediu água para Jesus, tá? Esse talvez seja o texto até mais conhecido, onde Jesus esteve em Samaria, e no tempo em que os samaritanos judeus aí eram inimigos. O templo do monte de Gerizim, perto de Siquém, que era onde os samaritanos prestavam culto, foi destruído pelo governador judeu João Hircano, em 128 a.C. Lembra quando separou os reinos, que nós estudamos lá atrás? Separou os reinos, para não deixarem o pessoal descer para a Judéia, ele construiu o templo lá em Gerizim, para que pudesse o povo não descer lá embaixo, porque havia dividido os reinos. Ao norte ficou as 10 tribos, e ao sul ficou as 2 tribos, tá bom? Então queria construir esse templo, mas esse governador aí judeu, João Hircano, em 128, ele destruiu esse templo, tá bom? Que estava no monte Gerizim. Fala aí da Galileia. A Galileia também era uma província romana e ficava ao norte de Jerusalém. Então, só repetindo, você tem Judéia, Samaria e ao norte você tem a Galileia. Com o formato retangular, tinha aproximadamente aí 70 quilômetros de norte a sul e 42 quilômetros aí de leste a oeste. Ela fazia fronteira com o Rio Jordão, com o Mar da Galileia, tá? Você pega o Mar da Galileia descendo o Rio Jordão. E do outro lado, com o Mar Mediterrâneo, tá? Então ela ficava entre aí o Rio Jordão e o Mar da Galileia, com o Jordão, com o Mediterrâneo do outro lado. Essa cidade era tratada pelos judeus com desprezo, pois a sua população era formada por muitas pessoas, por muitos gentios, tá? Pessoas que não eram judias. Então tinha muitas pessoas ali que não eram descendentes dos judeus, então havia também o desprezo, está lá em João 7 e 52. Na época de Jesus, havia 3 milhões de pessoas na província da Galileia. Os seus primeiros discípulos eram dali. Quando você pega lá na Bíblia, Mateus 4, 25, você vai ver que esses primeiros discípulos eram dali. Também uma grande multidão deste lugar seguia Jesus. Muitas aldeias desta província tinham mais de 15 mil pessoas. Tá? As principais cidades da Galileia relacionadas aí no ministério de Jesus foram Nazaré, por isso que ele é chamado Jesus Nazaré, nós vamos falar um pouquinho sobre Nazaré, Caná, Naim, Cafarnaum, Betsaida e Cesareia de Filipe. Vamos falar aí de Nazaré. Nazaré era localizada a 32 quilômetros do mar Mediterrâneo e a 25 quilômetros do mar da Galileia, tá? E é onde o anjo Gabriel anunciou a Maria sobre o nascimento de Jesus. Também é onde Jesus viveu com a sua família por 30 anos, por isso que chama ele de Nazareno. Ele viveu muito tempo ali em Nazaré. Ele ensinou nas sinagogas, ele foi rejeitado pelos habitantes de Nazaré, era uma cidade desprezada pelos daquela época, tá? Depois nós temos aí a Caná da Galileia, estava a 13 quilômetros ao norte de Nazaré. Essa cidade foi palco do primeiro milagre de Jesus, quando requisitado pela sua própria mãe, ele transformou a água em vinho em umas bodas, em uma festa de casamento. A outra cidade é Naim, era uma aldeia a 10 quilômetros ao sul de Nazaré. Tá? É também palco de um dos milagres de Jesus. Quando passando pela cidade, o mestre viu o cortejo fúnebre aí e uma viúva. Além de já ser viúva, estava perdendo o filho, estava sepultando o seu filho. Jesus foi lá e ressuscitou o filho dela, o filho da viúva de Naim, como é conhecida a passagem. Temos ainda Cafarnaum. Tá? O significado de Cafarnaum é cidade de Naum, tá? Localizada à margem ocidental da Galileia.
foi o centro do ministério de Cristo, onde realizou muitos milagres, como por exemplo aí, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, a restauração do paralítico e a libertação de um demoniado. Mateus foi chamado para ser discípulo de Jesus na cidade de Cafarnaum, em um posto alfandegário onde ele trabalhava. Mateus foi chamado. Outra cidade, Betsaida, localizada perto de Cafarnaum, foi palco do milagre da multiplicação dos pães realizado por Jesus. Quando nós olhamos para os discípulos, nós vamos ver que Pedro, Filipe e André eram naturais desta cidade, Betsaida. Cesareia de Filipe, às margens do Monte Hermon. Lembra que eu falei para os irmãos que do Monte Hermon a neve derretia e alimentava o lago de Nazaré, também o Jordão e consequentemente aí o Mar Morto, tá? Então bem ali ao pé do monte, ali é a principal fonte do Rio Jordão. Foi em Cesareia de Filipe onde Jesus faz a pergunta a Pedro e revela a verdade em suas respostas. Diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? E respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 15 e 16, tá bom? Próximo tópico, irmãos, que nós vamos estudar é as viagens missionárias do apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo é apresentado inicialmente nas escrituras sagradas como Saulo de Tarso, tá? O nome Saulo de Tarso, na verdade, era o seu nome em hebraico, tá? Ele era chamado de Saulo no hebraico e no romano Paulo. Então, na verdade, o nome dele é o mesmo, Saulo e Paulo. Porém, um é hebraico e o outro é romano, tá bom? Mas é o mesmo nome. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, daqui a pouquinho. Só fazer a primeira introdução aqui, tá? Pois ainda jovem, foi levado para Jerusalém para estudar com um dos rabinos mais importantes da época em relação ao ensino, que é Gamaliel. Gamaliel era um dos melhores, se não for o melhor rabino na época de Paulo. Então esse jovem, ele ainda como jovem, pelo hebraico Saulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então ele teve um grande mestre, por isso que ele é um grande conhecedor e trouxe tantos ensinos para nós. Tarso, sua cidade de origem, era uma importante província da Síria. Então ele nasceu lá em Tarso, tá bom? Mas ele era judeu, descendente de Benjamim. Quando se converteu, passou a usar o nome de Paulo, como eu disse, pois era um nome romano, tá? O que seria bom para estar entre os gentios. Como ele pregava entre os gentios, o acesso com o nome Paulo era melhor do que o de Saulo, porque Saulo remetia ao hebraico e Paulo ao romano, tá? Não foi uma troca de nome devido à conversão, como tem muitos aí que pregam, que Jesus foi lá e mudou ele de Saulo para Paulo, tá? Isso é mais uma alegoria. Na verdade, Paulo e Saulo é o mesmo nome, porém hebraico e romano, tá? Ele tinha os dois nomes, está lá em Atos capítulo 13 e versículo 9. Tá? Paulo era judeu da tribo de Benjamim, como eu disse, também era fariseu, por isso perseguia os cristãos. Ele quando perseguia os cristãos, ele entendia que ele estava fazendo a vontade do Senhor, até que no caminho de Damasco teve um encontro com o Senhor Jesus, e ao se converter se tornou um grande missionário fora dos territórios aí dos judeus, por isso ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Tá? Vamos falar aí da primeira viagem de Paulo. Vai ter um mapa em alguns momentos, o mapa vai aparecer aqui para os irmãos ir identificando aí a sequência da viagem. Se vocês olharem as setinhas, e se tiver pequeno, volto a dizer, pela internet aí no Google você encontra esses mapas que nós estamos colocando aqui para os irmãos. Tá? Primeira viagem de Paulo. Paulo seguiu para Chipre, em sua primeira viagem missionária, uma grande ilha do Mediterrâneo. O primeiro ponto que ele faz é no mar Mediterrâneo, está lá em Atos capítulo 13, versículo 4 ao 13. Com aproximadamente aí 225 quilômetros de comprimento por 80 de largura, era uma província romana, a ilha de Chipre. Nesta viagem, Paulo estava acompanhado de Barnabé e João Marcos. João Marcos é sobrinho de Barnabé. Eles passaram por Salamina, por Pafos, nesse lugar. Sérgio Paulo, o precursor romano, creu no Evangelho de Cristo, está no versículo 12 do capítulo 13 de Atos. Também foi onde Paulo confrontou o mágico Bar-Jesus, capítulo 13, versículo 6. E de Chipre seguiram até Pergue, capital da Panfilha,
E nessa cidade, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Não prosseguiu a viagem missionária, tá? Paulo e Barnabé, porém, seguiram para Antioquia da Psídia. É importante fazer um registro aqui da Antioquia da Psídia. A Antioquia da Psídia, ela está na ilha de Chipre, aí, onde os irmãos estão localizando de Chipre, ela fica acima, onde foi a concentração maior do trabalho de Paulo na primeira viagem. Porém, Paulo, ele parte da Antioquia da Síria, é outra Antioquia, que se você subir em Jerusalém, lá quase fazendo a curva no mar Mediterrâneo, você vai ver ali no mapa Antioquia da Síria. Ele partiu da Antioquia, ele não partiu para viagens missionárias, nenhuma das 3 viagens de Jerusalém. Ele partiu todas elas da Antioquia da Síria, tá? E aqui ele chega na capital da Panfilha, aí João Marcos deixa eles, depois eles vão para a Antioquia da Psídia. É uma outra Antioquia, tá? Era uma colônia romana formada por soldados aposentados. Nesse lugar, na Antioquia da Psídia, Paulo pregou para quase toda a cidade e foi até ele para ouvir o Evangelho. Atos capítulo 13 e versículo 44, tá? Partindo aí da Antioquia da Psídia, fora para Icônio, tá? Tendo que percorrer uma distância de 120 quilômetros, aí é o caminho que ele fez para estar pregando o Evangelho. Então pregaram ousadamente a palavra, fazendo sinais por um grande tempo, porém judeus, não eram os gentios, os judeus incrédulos o perseguiram, fazendo fugir de Listra e Derbe. Então ele começou a pregar o Evangelho e os próprios judeus expulsou ele. Está lá em Atos capítulo 14, versículo 1. Já na cidade de Listra, um coxo de nascença foi curado, levando o povo daquele lugar quererem adorá-lo. Tá? O missionário, no caso os missionários Paulo e Barnabé, tiveram que resistir dizendo serem homens como eles. Tá? Também aqui os judeus da Antioquia e de Icônio incitaram a multidão contra eles e os apedrejaram, arrastando Paulo para fora da cidade. Observe, irmãos, que na mesma região houve um momento em que quiseram adorá-lo e depois apedrejaram a eles. Os irmãos veem como que são as coisas, né? Às vezes o Evangelho você tem que tomar um cuidado muito grande. As pessoas querem te elevar tanto e ao mesmo tempo no mesmo lugar elas querem te levarem para baixo. Você tem que ter um equilíbrio e esse equilíbrio quem vai lhe trazer é a ação do Espírito Santo, tá? No dia seguinte foram para Derbe, então 100 quilômetros de Listra, e depois de pregar nesse lugar, grande multidão creu, e aí voltando, passando pelas últimas 3 cidades, Antioquia, Icônia e Listra, a fim de fortalecer a fé dos irmãos. Seguiram para Pergue, tá? Os irmãos vão ver no trajeto aí, e foram para Átila, voltando para Pergue, fizeram só essa foi e voltou, tá? Pois eram cidades próximas. E terminando a primeira viagem, voltaram para a Antioquia da Síria, e aos irmãos, e contaram ali para os irmãos tudo quanto haviam feito. Atos capítulo 14 e versículo 17. E aí conclui a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Segunda viagem missionária de Paulo. Houve em Jerusalém um concílio apostólico onde Paulo e Barnabé estavam presentes. E eles discutiram o assunto sobre as práticas da lei e, por exemplo, a questão da circuncisão. Pois muitos queriam que os gentios circuncidassem. Foi, porém, decidido pelos apóstolos que eles deveriam apenas se abster-se de alimentos sacrificados aos ídolos, no caso de sangue de animais, e também se absterem da prostituição. Tá? Depois disso, os dois voltaram para Antioquia da Síria, devido ao desentendimento entre Paulo e Barnabé, né, porque na primeira viagem lá, Paulo levou, Barnabé foi com ele, e também João Marcos. Lembra que eu falei que João Marcos acabou voltando? Na segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não aceitou. E aí houve desentendimento entre os dois. Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre novamente, e Paulo sai da Antioquia da Síria e vai para a região da Antioquia da Psídia, tá? Por cima, tá? Paulo segue viagem agora com Silas e foram direto para Tarso, terra natal do apóstolo Paulo, subindo aí ao norte. Depois foram a Derbe, Listras, que nós já tínhamos falado na primeira viagem que ele tinha ido, e encontraram ali um jovem chamado Timóteo, que se uniu a eles na missão de pregar o Evangelho de Cristo. Eles visitaram as cidades de Icônio, da Antioquia, da Psídia, onde fora
reforçaram a fé dos irmãos, e então foram para as regiões de Frígia e também da Galácia. Bom, eles rodaram toda essa região aí. A Galácia era depois da escrita a carta aos Gálatas, só para os irmãos situalizarem, tá bom? No propósito de levar o evangelho ao mais longe possível, visitaram a província da Ásia e da Bitínia e chegaram a Troade, em Alexandria, fundada pelos, no caso, sucessores de Alexandre o Grande. Neste lugar, Paulo teve uma visão, que é para atravessar a Macedônia, está lá no capítulo 16 e 9 de Atos. Obedecendo a visão, foram para a ilha de Samotrácia, Atos 16 e 11, e passaram por Neápolis e seguiram para Filipos, tá bom? A cidade conquistada por Filipe, pai de Alexandre o Grande, que é a cidade de Filipos. Lá em Filipos, houve a conversão de Lídia e também do carcereiro e da sua família, que ele expulsou lá o demônio da moça, que tinha o espírito de adivinhação, enfim, passagem que os irmãos conhecem. Aí foram presos e o carcereiro cuidando deles. Perto da meia-noite cantaram louvor ao Senhor, as cadeias se abriram e o carcereiro ia se matar e a família. É esse ponto aí que nós estamos falando. Ainda na Macedônia, os dois passaram por Anfípolis e Apolônio e chegaram a Tessalônica, cidade considerada centro militar e comercial, tá? Situada aí a estrada que ligava a Itália ao Oriente. Então era um ponto muito importante. Nessa cidade, hospedaram-se na casa de Jason. Quando os judeus souberam da mensagem do apóstolo, passaram a procurá-lo. Não encontrando, levaram Jason com as autoridades. Então eles foram procurar Paulo e não encontraram, e acabaram levando o próprio Jason até as autoridades. À noite, Paulo e Silas foram para Bereia, aproximadamente aí 80 quilômetros de distância, está lá em Atos capítulo 7 e capítulo 17 e versículo 11. Devido à perseguição dos judeus, Paulo deixa Silas e Timóteo e vai sozinho para Atenas. Essa cidade era uma das maiores da época, era um centro cultural muito importante daquele tempo. Paulo se indignou com o tamanho idolatria que existia ali, havia Deus para tudo. Os irmãos conhecem mitologia grega, em Atenas era terrível, tinha um Deus para cada coisa, tinha um Deus. E devido a uma discussão com um grupo de estoicos e epicureus, Paulo é levado ao conselho de Areópago, tá? Está lá em Atos 17, 18, 19, onde vê um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Então ele aproveitou para usar de base para a sua mensagem, onde alguns creram, e entre eles estava Dionísio. Ele começou a dizer: o Deus que eu estou pregando é esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus desconhecido de vocês. Atos capítulo 17 e versículo 34. Paulo seguiu para Corinto, cidade que ficava em uma faixa de terra de 6 quilômetros de largura e que ficava na parte sul de Peloponeso, a parte continental daí da Grécia. E nessa cidade, Paulo conheceu Áquila, um judeu natural de Ponto, e Priscila, sua mulher. Ambos, tanto Áquila como Priscila, recentemente chegado à Itália e fundaram uma igreja. Tá? Depois de 18 meses, encerrou a sua viagem, passando em Éfeso e em Cesareia, voltando para a Antioquia. Voltando mais uma vez aí para a Antioquia. Os irmãos seguem aí o mapa, aí, toda essa sequência que nós falamos aí, nesse segundo mapa, que em alguns momentos eu estou colocando aí para os irmãos estarem olhando. Terceira viagem de Paulo. Como nas viagens anteriores, essa viagem também teve início na Antioquia da Síria, tá? Paulo passa de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia para fortalecer os irmãos da fé, mesma coisa, mesmo caminho da segunda viagem. Depois foi para Éfeso, onde ficou por 3 anos lá em Éfeso, pregou a mensagem do evangelho nas sinagogas, batizou 12 homens. Depois disso ele foi para uma escola de Tirano, onde estudou por 2 anos os manuscritos antigos. Ele foi estudar capítulo 19 e versículo 9 de Atos. Tá? Nesse tempo todo que Paulo ficou em Éfeso, fez com que o nome do Senhor fosse engrandecido naquele lugar. Se os irmãos observarem, quando fala das cartas às igrejas lá da Ásia, a igreja de Éfeso era uma igreja muito importante e tinha um temor muito grande a Deus. Paulo ficou ali 3 anos instruindo essa igreja. Tá? Muitos creram e sinais e maravilhas foram feitos por Deus através do apóstolo Paulo. E de Éfeso o apóstolo foi para Jerusalém,
passando por Acaia, tá? Porém, naquele mesmo tempo, Demétrio, um artifício de prata e também, junto com outros ourives, promoveram a revolta na cidade contra o apóstolo Paulo, pois eles vendiam os seus produtos para a idolatria da deusa Diana, e as conversões estavam atrapalhando as suas vendas. Então eles promoveram uma revolta aí contra o apóstolo Paulo. Depois de terminada a confusão, Paulo seguiu para a Macedônia. Atualmente esse território está dividido entre a Grécia, a Iugoslávia e a Bulgária. E depois foi para a Grécia e permaneceu lá por 3 meses, irmãos. Depois aí para Filipos, está lá em Atos 26, e também a Troade. E nessa última aconteceu que um moço chamado Eutico, os irmãos conhecem a passagem, estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. E quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. Atos capítulo 20, versículo 9 e versículo 10, tá bom? Próxima cidade no caminho do apóstolo era Mileto, cidade da Ásia Menor, a 58 quilômetros do sul de Éfeso. Nessa cidade, Paulo faz um discurso de despedida, deixando parecer que não o veriam mais. Vai então até Cós, passaram por Rhodes e chegaram a Patara. Embarcaram em direção da cidade de Tiro, onde ficava 7 dias. Depois foram para Ptolemaide, Cesareia, e então seguiu para Jerusalém. Você vê todo um trajeto que Paulo fez, fazendo um trabalho missionário nessa terceira viagem. Tá? Nesse mapa você vai ver alguns pontos ele indo, voltando, fazendo todo esse percurso que nós acabamos aí descrevendo para os irmãos. Essa viagem, diferente das demais, ela inicia na Antioquia da Síria, como as demais, porém ela termina em Jerusalém, tá? Ele termina essa viagem lá em Jerusalém, tá bom, irmãos? Vamos para a viagem de Paulo a Roma. Alguns colocam ela como 4ª viagem missionária. Na verdade, ela não é, apesar dele ter pregado o evangelho, mas de forma proposital, ela não é uma viagem missionária, porque ele não saiu para fazer missões, ele saiu porque ele estava preso e ele apelou para César, por ele ter cidadania romana. Tá? Essa viagem se resume da seguinte forma: Paulo, ao chegar em Jerusalém, foi bem recebido pelo apóstolo Tiago, que era pastor da igreja, deu a ele e aos outros presbíteros ali reunidos os relatórios de tudo que aconteceu nas últimas viagens missionárias. Porém, foi avisado que os líderes judeus não estavam contentes por Paulo pregar contra a circuncisão e as práticas da lei. Então logo ele foi perseguido por esses, e não só morreu porque foi preso pelos soldados romanos. Irmãos, os judeus estavam dispostos até mesmo a matá-lo. Só não foi morto porque foi preso pelos soldados romanos. E indo de um lugar para outro, sendo julgado, os irmãos vão ver no livro de Atos, foi aqui, foi ali, enfim, terminou apelando para o imperador, e por esse motivo ele foi enviado a Roma, tá? Então os irmãos vão ver que ele apela como cidadão romano, e aí ele vai para Roma. Nessa viagem, o navio enfrentou uma grande tempestade. Deus revelou a Paulo e ele instruiu a tripulação, de forma que se perdeu o navio, mas ninguém morreu, todos foram protegidos. Tá? Com o naufrágio, ficaram na ilha de Malta por um período de 3 meses. E lá uma serpente veio e picou a mão do apóstolo Paulo e nada lhe aconteceu. Outra coisa interessante que aconteceu é que ele, usado por Deus, o pai de Públio foi curado, que era o chefe da ilha, e muitos outros doentes daquele lugar. Depois seguiram viagem em outro navio para Roma. Já em Roma, ficou preso numa casa alugada, sendo guardado por um soldado e sempre aí, irmãos, recebendo visita, e assim que desejavam fazer. Então estava liberado a receber visita. Essa prisão era domiciliar e ela durou por 2 anos, tá bom? Tá aí o mapa aí para os irmãos acompanharem a viagem que ele fez, que é a 4ª viagem ou a viagem de Paulo a Roma. Em 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, resultado da rebelião dos judeus ao domínio do Império Romano. Tá? Uma guerra se estabeleceu e grupos de judeus conseguiram em alguns momentos até prevalecer contra as tropas romanas. Mas isso era uma questão de tempo até que não pudessem mais resistir. Céstio Galo,
o governador da região, saiu com 20 mil soldados da Síria e cercou Jerusalém. E aí, diante desse cerco, a cidade abateu-se muitas pessoas, tá? E os judeus conseguiram aí matar 6 mil soldados romanos e desfazer o cerco. Porém, antes mesmo que pudesse se recuperar, Nero, o imperador, ele enviou Vespasiano, um general condecorado, e que foi e enfraqueceu os rebeldes romanos, judeus, melhor dizendo, judeus, que cercou Jerusalém novamente, tá? Em meio a esses acontecimentos, Nero morreu e Vespasiano assumiu como imperador. E ele nomeou Tito, né, como comandante do exército contra os judeus, tá? Esse Tito não é o mesmo da Bíblia, tá? Só para deixar registrado. Com o cerco e a fome e as doenças foram enfraquecendo aí os judeus que resistiram até o fim. Foi bairro por bairro, mas a derrota era inevitável. Jerusalém foi tomada e destruída e o templo foi incendiado. E aí vem a diáspora. O que é a diáspora? Quando os judeus são espalhados pelo mundo, mais especificamente pela Europa. Houve novas tentativas para retomarem as suas terras, mas os romanos chegaram ao ponto de mudar o nome de Judá para Palestina, designação que existe até hoje, tá? Por isso que o nome Palestina aparece no cenário. Proibiram até mesmo a visita de judeus às ruínas da antiga cidade e também do templo. Em 313 depois de Cristo, Constantino, atual aí no caso, naquele período de imperador de Roma, se converteu ao cristianismo. Porém, longe de viver segundo os princípios bíblicos, ele se opôs aos judeus de uma forma muito forte, pois ele queria que todo judeu se convertesse também ao cristianismo, ele queria a conversão deles. Então, ele queria, na verdade, impor isso, né? Não era de uma forma voluntária os judeus se converterem. Mesmo que forçada, no século VII, surgiu o islamismo, religião criada pelo profeta Maomé, onde, se valendo do desentendimento aí entre judeus e cristãos, queria manter a religião monoteísta, né, que é adorar um só Deus, e queria espaço na Terra Santa também. Então o islamismo teve um grande crescimento entre os árabes, e as conversões aconteciam nos campos de batalha, onde era imposto a fio de espada. Na verdade, o camarada ou se convertia ou morria, né? Outra forma usada por Maomé e seus discípulos era a cobrança de taxas. Efetuando o pagamento, era permitido a não conversão, recebendo o título de infiéis, mas eram protegidos, infiéis protegidos. Ao longo dos anos, viveram em conflitos judeus, cristãos, muçulmanos, disputando aí a terra e a religião, tá? Judeus, cristãos e muçulmanos disputaram a terra todinha, aquela região todinha, tá? No final aí do século, então, 16, os turcos otomanos conquistaram os territórios dominados pelos árabes. E em 1517, conquistaram toda a Palestina. Tá? No século XIX, teve início na Europa um movimento denominado sionismo, tá? O qual pregava o retorno dos judeus à Terra Santa. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os turcos perderam o domínio da Palestina, ficando aí a Inglaterra e a França a responsabilidade sobre toda a região aí da Palestina. Já em 1918, criado a Liga das Nações, o qual encarregou a Inglaterra de distribuir as terras entre os judeus e os árabes. Tá? Mas nenhuma das duas partes ficaram satisfeitas e os conflitos continuaram. E a imigração dos judeus de volta crescia cada ano mais. Tá? Só em 1935, 60 mil voltaram durante a Segunda Guerra Mundial e que ocorreu a ascensão do nazismo, tá? Uma política de Hitler que tinha a finalidade de eliminar as raças inferiores, por ele considerado inferior. Entre elas estavam os judeus, que foram perseguidos por toda a Europa. Estima-se que 6 milhões de judeus foram mortos e esse genocídio foi denominado pelo Holocausto. O nome ficou classificado como Holocausto, tá? Tendo aí terminado a Segunda Guerra Mundial, ficou devido ao Holocausto uma sensibilidade mundial das pessoas e organizações. Houve uma sensibilidade por aquilo que aconteceu com os judeus, 6 milhões de judeus aí mortos, tá? Que pediam então em coro a criação do Estado de Israel. A Inglaterra não conseguiu controlar as tensões no Oriente Médio
e entregou a administração para a ONU, a Organização das Nações Unidas. E já em 47, já a ONU, numa assembleia presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, decidiu dividir a Palestina em dois estados, seria dois estados, um estado judeu e o outro árabe. Com isso, no dia 14 de maio de 1948, foi declarado a independência de Israel, voltando aí a ser nação, e com voto aí de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, tá bom? Isso é importante. Vamos aí à geografia do Apocalipse. A revelação do Apocalipse foi dada a João quando ele estava preso na ilha de Patmos. Essa ilha pertence à região vulcânica com terrenos rochosos e estéril, situado ao sul de Mileto e ao sudeste de Éfeso, tá? Com um território de 16 quilômetros de comprimento e 10 de largura. Era utilizado por Roma como uma colônia penal, ou seja, era uma prisão, tá? Para os que estavam fora da lei. Tá? E João foi mandado para essa ilha chamada Malta. Tá? Malta não, perdão, irmãos, Patmos. Tá? Eu, João, irmão vosso, companheiro da tribulação, e no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Nesse mesmo livro, João escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, sendo a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? Éfeso, fundada por gregos, em aproximadamente 1050 a.C., era uma cidade religiosa, tá? Sendo a sua principal divindade a deusa da fertilidade Diana. A mesma Ártemis dos gregos, tá? A mesma deusa, só mudava o nome. Em homenagem a essa deusa foi construído 3 templos, sendo que o terceiro era o maior deles. Considerado o mais esplêndido edifício do mundo grego, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esse templo aí que foi construído a essa deusa Diana. Tá? Deus, através de João, se mostra contente com algumas obras desta igreja, os irmãos lendo a carta lá em Apocalipse, tá? A Éfeso, porém exorta em relação a outras coisas. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor, lembra, pois, de onde caíste e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Esmirna, cidade portuária localizada na costa ocidental da Ásia Menor. Atual Esmir, colonizada pelos gregos. Considerada uma das mais prósperas da região. Tá? Segundo achados arqueológicos, essa cidade realizava Jogos Olímpicos, possuía um dos maiores anfiteatros da Ásia e um mercado feito em um conjunto de galerias subterrâneas. Tá? Construído na metade do século II e destruído por um terremoto 178 depois de Cristo. Tá? A essa igreja Jesus disse: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10. Bérgamo, atual cidade turca de Bérgama, edificada sobre um monte na forma cônica, com 300 metros de altura por 24 quilômetros do mar Egeu e a 96 quilômetros de Esmirna. Foi um importante centro político e comercial, pois todas as principais cidades da Ásia Menor convergiam para ali. Havia em Pérgamo um anfiteatro para 10 mil pessoas. Também tinha uma biblioteca fundada por Eumenes II, em 197 a 159 a.C., com 200 mil rolos. Tá? Quando os governantes do Egito helenista proibiram a exportação do papiro, Pérgamo desenvolveu um material feito da pele de animal para uso da escrita. Por causa do nome da cidade, esse material recebeu o nome de pergaminho. Pergaminho foi desenvolvido aí na cidade de Pérgamo. A essa igreja Jesus disse:
Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos Nicolaítas. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 13 até o 15. Tiatira, cidade entre Lísia e Mísia, atual Aquisar, fundada por Seleuco I, um dos generais de Alexandre o Grande, e dominada pelos romanos em 133 a.C. Produzia cerâmica, objetos de bronze, está lá em Apocalipse 2 e 8, tecidos tingidos com tinturas extraídas das raízes de garança, uma planta que produzia uma cor púrpura. Tá? Havia em Tiatira os templos dos deuses pagãos Apolo, Tirimânios e Artemis, tá? Além de um santuário consagrado a Sabate, um oráculo ocidental. Tá? A essa igreja as palavras de Jesus são: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua esperança, as tuas últimas obras, mais numerosa dos que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza e não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2, 19 e 20. Temos ainda Sardes, atual vila turca de Sarte, capital do antigo reino da Lídia, tá? Localizada numa estrada que unia Éfeso, Esmina e Pérgamo ao interior da Ásia Menor, ficando a 24 quilômetros de Esmina, em 547 a.C. Foi dominada pelos persas em 334 por Alexandre o Grande. Tá? Segundo alguns estudiosos, as primeiras moedas do mundo foram cunhadas em Sardes. Tinha nessa cidade um templo também dedicado à deusa Artemis. A esse Jesus disse: conheço as tuas obras, o que tens nome de que vive e estás mortas. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Tá? Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 até o 4. Filadélfia, a 120 km a sudeste de Sardes, atual Alacerrir, considerada a segunda mais importante da Lídia. Recebeu esse nome que significa amor fraternal, em homenagem ao amor do rei Eumenes, no caso aí de Pérgamo, que por seu irmão mais novo, Átalo, tá? Por isso que é amor fraternal. Isso, como as outras cidades, essa também possuía templo aos deuses pagãos, inclusive ao imperador. A essa igreja, Jesus disse da seguinte forma: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. E eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-te aos teus pés e conhecer que eu te amei. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. E a última igreja, ou a última carta direcionada, foi a igreja de Laodiceia. O seu local fica próximo à atual vila de Goncali, ao norte de Denezli, tá? Fundada por Antíoco Epifânio II, em 250 a.C., e batizada com o nome em homenagem à sua esposa Laodice, de quem ele depois, mais tarde, se divorciou.
a essa igreja, Jesus disse: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, do 15 ao 17. Tem um mapinha aí mostrando a localização de todas as igrejas aí da Ásia, a qual João direcionou as cartas, tá bom, irmãos? Conclusão aí da nossa apostila. Nessa apostila, nesse livro, nós falamos sobre o mundo bíblico, né, no quesito histórico e geográfico, conhecendo onde começou a vida humana, por onde passou os seus descendentes, incluindo aí a peregrinação do povo escolhido de Deus para o seu plano de salvação da humanidade, a chegada à Terra Prometida. Depois de muitos anos foi tirada desse povo e, porém, em 1948, o Estado de Israel foi reconhecido pela ONU. Vimos também as cidades por onde passou e viveu o nosso Mestre Jesus, as viagens do grande missionário Paulo, os relatos pós-tempo bíblico, assim como a geografia do Apocalipse. Conhecendo melhor a geografia bíblica, o leitor dos textos sagrados poderá compreender melhor a mensagem da palavra de Deus. Então esperamos que o desejo de conhecimento de cada leitor possa ir muito além do que podemos oferecer neste livro. Tem muito mais coisas, irmãos. Aqui é um livro, um curso, como eu sempre digo para os irmãos, um curso de preparação de obreiros, é um curso básico. Então os irmãos podem se aprofundar cada vez mais. Tem muita coisa aí para nós aprendermos dentro da geografia bíblica, tá? Então, que os irmãos possam ter esse desejo, esse querer de estar aprendendo e buscando cada vez mais. Semana que vem nós vamos continuar com essa apostila, com este livro, falando ainda dos temas que nós temos apresentado aos irmãos. Vamos falar ainda de discipulados, nós vamos falar de missões, tá bom? E precisamos aí que os irmãos estejam participando. Quero agradecer a todos, Deus os abençoe. Deixa eu fazer a oração e dar a bênção, a senhora Mambara puxa a minha orelha, como sempre, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela vida dos irmãos que têm aprendido a tua palavra, que têm sentado, Senhor Deus, e buscado conhecimento da verdade. Abençoe grandemente a vida de cada um dos teus filhos e prospera, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam: Deus os abençoe em nome de Jesus.